Obrigado. Muito boa noite. A alegria é minha de estar aqui para que a gente possa continuar falando sobre um tema que nos interessa a todos, porque todos nós vamos morrer, não vamos? Mas a grande incoerência disso tudo é que a gente não morre. Então há uma aparência de morte, porque a gente perde o corpo, ganha outro, e isso faz uma confusão danada, porque a gente não sabe que está morto. Não é verdade? Imagine você, deixa um corpo, não sabe que deixou, porque você entra num estado de inconsciência. A morte promove um estado de inconsciência. Morrer não dói, não se preocupem, não dói nada. O que dói é antes, a doença, a dificuldade, o acidente, isso dói, mas a morte em si não dói. Não dói por uma questão simples. Não havendo consciência, não há dor. Porque só sabemos que há dor porque estamos conscientes. A partir do momento em que, então, desencarnarmos, sairmos fora do corpo, viveremos uma realidade que é uma realidade muito inusitada, diferente. Como será? O que nós vamos encontrar depois da morte, segundo a doutrina espírita? Será que Kardec já falava disso? E é muito interessante, porque muitas vezes vejo pessoas dizerem que não acreditam que existem cidades após a morte, que existem colônias, que exista essa organização. Essas pessoas, infelizmente, não leram Kardec, não conhecem a obra de Kardec. E muitas vezes falam daquilo que não leram, que não conheceram. Nós vamos conhecer hoje o que Kardec pensa. É aqui, né? Em O Livro dos Espíritos, na questão 266, nós vamos encontrar esta afirmação de Kardec. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Se aqui é uma cópia, como é lá? Igual. Olha a questão de lógica, né? Mais adiante, nós vamos ver na introdução de O Livro dos Espíritos, ali está colocado, quais são as bases da doutrina espírita. No que a doutrina espírita se funda filosoficamente para fazer o seu corpo de conhecimentos, o seu corpo doutrinário. No que ela se funda? Então ela se funda, em primeiro lugar, na existência de Deus. Segundo, na imortalidade da alma, que é algo bastante interessante, muitas religiões também têm. Na pluralidade dos mundos habitados e na reencarnação com vistas ao processo evolutivo, que é muito diferente da reencarnação em outras religiões. No Espiritismo, ela adquiriu um viés evolutivo que explica a sua existência, a existência da reencarnação e o benefício que as reencarnações proporcionam à criatura humana. Então é diferente. A reencarnação na doutrina espírita é diferente das reencarnações nas outras religiões. Ela é sempre progressiva. Todas as vezes que a criatura se junta à matéria, ela está progredindo. E isso faz parte, então, das bases filosóficas. Olha aqui, vou colocar novamente para mostrar que isso aqui é algo que a gente pouco presta atenção na doutrina espírita. Todo mundo lê. A pluralidade dos mundos habitados. Ora, o que significa isso? Significa que não há somente um mundo habitado no universo. Se há uma pluralidade, ou seja, se existem mais mundos habitados, significa que existem seres habitando, convivendo, constituindo sociedades nestes mundos. É isso mesmo que a gente está ouvindo? É isso que significa pluralidade dos mundos habitados? É.
É isso mesmo. Tá? Significa que outros mundos poderão ser habitados? Sim. Do ponto de vista físico, a NASA já encontrou, através das imagens do telescópio Hubble, mais de 100 possibilidades de mundos semelhantes ao da Terra. Semelhantes ao da Terra, que abriga a vida nas condições que nós entendemos. Porque se nós sabemos que a alma é imortal e que nós somos então seres que vamos viver em outra frequência, existe vida em frequências diferentes da nossa. Mas considerando somente a parte científica, nós vamos encontrar mais de 100 mundos só próximos à nossa galáxia que têm condições de entreter a vida do modo como nós a conhecemos. Então vejamos. Será que Kardec falava em colônias espirituais? Porque tem muita gente que diz que não tem colônia espiritual. Claro que tem. Olha só em A Gênese o que é que Kardec coloca, inclusive, demonstrando que, além da sobrevivência, a possibilidade de intercâmbio entre os mundos era grande. Olha só, ele coloca aqui, olha, de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por isso mesmo chamada de raça adâmica. Ou seja, a Terra e todos nós recebeu uma quantidade de espíritos que todos nós somos extraterrestres. Todos nós viemos de outros mundos. O que significa, então, que é possível que a vida comece em outros locais, continue na Terra, daqui vá para outros locais, para outros mundos, o que significa que esse processo evolutivo não para. É uma continuidade. Mas o que é que a gente vai encontrar, então, fora aqui da Terra? Vamos ver mais um pouco. Olha, se pudesse apagar a luz, vocês vão ver um pouquinho melhor. E o desenho é fraquinho assim mesmo. Depois, quem quiser, eu mostro mais ali no computador. Está na Revista Espírita, em agosto de 1858. Duas pessoas desenharam esses dois quadros aí, olha. Um é a casa de Mozart, em Júpiter, desenhado por um médium, né, de desenho chamado Bernard Palissy, e um artigo escrito por Victorien Sardou. Esses dois companheiros franceses aí, ó, Bernard Palissy e Victorien Sardou. Eles descrevem a vida em Júpiter, em agosto de 1858. Ou seja, fazia um ano que Kardec, um ano e poucos meses que Kardec havia lançado o Livro dos Espíritos. E eles então demonstram, através de comunicações de Mozart, que a vida em Júpiter era muito interessante. Contam do clima, da geografia, dos dias em Júpiter, da fauna exuberante, da flora que era maravilhosa, da diferenciação sexual que continuava, homem era homem, mulher era mulher, que os habitantes de Júpiter viviam em média 400 anos, não tinham doenças, né? A matéria era menos condensada, não havia desigualdade social, as pessoas se organizavam em nações, em povos, em cidades, assim como a gente faz aqui na Terra. Tinha governo, alguém governava, e governava de verdade, né? Governava para o bem do povo, né? E que, na verdade, existiam habitações flutuantes.
As habitações eram flutuantes. Então eles colocam isso. Ah, não tenham dúvida, gente. Isso foi lançado numa revista chamada Revista Espírita, que era um jornal mensal que Kardec editou. Todo mundo fez gozação por isso. Todo mundo. Foi uma saraivada de críticas. Foi um problema terrível que Kardec enfrentou. E ele publicou isso em nome do Vitoriano Sardou, que foi a pessoa que escreveu o artigo. O que demonstra que, na verdade, quando Kardec escreveu esse artigo, ele percebeu que as pessoas não estavam preparadas para revelações ou para assuntos mais tensos, mais difíceis, como, por exemplo, a vida em outros planetas. Certo? Mas depois, em outros volumes da revista, ele fala disso realmente. O que causou, na opinião de muitas pessoas, esse processo de confusão com a vida no mundo espiritual, se existe uma organização, se não existe? A palavra erraticidade. Errático é algo que não tem parada, algo que movimenta-se constantemente. Então, os espíritos, na erraticidade, ou seja, nesse processo de intervalo entre uma encarnação e outra, não são elementos que ficam o tempo todo andando. Não é assim, não significa isso. A vida é movimento, mas não precisa ser tanto, não é? Então, essa palavra gerou uma série de desconfiança dos espíritas com relação à vida no mundo espiritual. Isso até Kardec, né? Mas, na verdade, isso não parou por aí. Os espíritos não se calaram. E aí, então, surgiram obras pós-Kardec, como, por exemplo, do senhor Oliver Lodge, que era um Sir, né, na Inglaterra, um cavalheiro inglês, que perdeu o filho na Primeira Guerra, e que esse filho se comunicava dizendo onde ele estava. E o filho dizia: papai, onde eu estou, existe aqui casas muito bonitas, campos, hospitais. Isso muito antes, mas muito antes de André Luiz. Muito antes. Então, a partir do Sir Oliver Lodge, surgiram outros livros também, como, por exemplo, A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Bourgia. Estes livros faziam descrições do mundo espiritual exatamente como o mundo físico. Eram interessantes. Mas o que mais causou comoção foi este livro escrito por Chico Xavier, muito antes de Nosso Lar. Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. Vocês sabem quem é? Mãe dele. Mãe do Chico. Agora eu fico me pensando comigo, será que a minha mãe seria tão sacana de vir do mundo espiritual me contar uma traquinagem, né? Fazer comigo uma traquinagem, mostrar alguma coisa que não exista? Não creio, né? E o Chico sempre disse que a sua mãe era uma pessoa fantástica, de boa, de simples, de tranquila. Cartas de uma Morta foi escrita muito antes de André Luiz e narra a viagem que ela ganhou de presente do seu mentor. Ela gostaria de visitar um outro mundo e o mentor dela a levou para Saturno, um dos planetas do Sistema Solar. E lá, então, né, olha, nós temos dentro do nosso Sistema Solar, Saturno aqui, está bem depois de Júpiter, e é um dos planetas maiores existentes aí. E ela diz o seguinte: olha, no espaço a vida prossegue, a matéria ainda existe. O que nós dissemos aqui na semana que nós falamos anteriormente,
que o mundo espiritual, de espiritual, só tem os espíritos. O resto é tudo físico. É o que ela coloca, exatamente como ela coloca. Ainda existe a matéria, porém em condições diversas, diferentes, é natural. Por quê? A densidade é diferente, a frequência vibratória é outra, e por isso mesmo é diferente. Daí ela diz, olha, a sociedade se organiza, as famílias se reúnem sob imperativos das afinidades naturais. É lógico, imaginem vocês, gente, se nós aqui, que somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual, nos organizamos em sociedades, em famílias, em grupos sociais, com vistas ao progresso, com vistas à melhoria de cada um, à melhoria da nossa vida, será que a gente morrendo vai ficar burro? Claro que não. Nós continuaremos a nos organizar de maneira a fazer o bem para a coletividade, o que é uma coisa muito natural. Por isso, em Saturno, segundo a mãe do Chico, as pessoas se organizam também em sociedades, em famílias, segundo a afinidade. Olha que coisa bacana. Ela diz ainda o seguinte, olha, eu conservava o meu corpo. E esse foi um dos grandes problemas de eu perceber que havia morrido. Porque ela não conseguia identificar a morte, uma vez que ela conservava a natureza do seu organismo físico semelhante àquele que ela tinha aqui na Terra. Então, preparem-se. Morrer é fácil, o duro é se reconhecer morto. Aula passada você deu uma dica da cortina, a gente já pegou aqui. Então, ó, então vamos lá. Ó, da cortina. Tem uma outra. Então eu vou passar uma outra. Então vamos passar uma outra que acontece para quem tem mais de 40. É pouca gente aqui, né? Sua amiga não estava? Ah, todo mundo aqui sabe. Se achou que está morrendo ou morreu e se viu numa situação diferente, aproxime-se de uma cortina e passe a mão. Se a cortina mexer, ótimo. Se a cortina não mexer, não saia do lugar. Dá a mão para Deus. Reze bastante. Chame seu anjo da guarda e fala, meu amigo, me leva para um lugar melhor. Né? Mas existe um outro também que é facílimo de saber se já morreu, se passou dos 40. Você suba num degrauzinho e dê um pulinho para frente. Se não doer nada, já morreu. Não doeu, ah, já era, já foi, já está em corpo espiritual. A mãe do Chico também teve essa dificuldade, ela manteve o corpo exatamente como era, e em função da mudança de percepção, nós vamos nos tocar e vai ser tudo tão igual que você vai dizer, não morri, não é possível. Mas é claro que não morreu. Claro que não morreu. A consciência continua, a lucidez continua, a gente vai continuar amando, vai continuar... Ah, claro que escuta. Claro que escuta. Quem já morreu, escuta. Ah, daí então... Claro que vai escutar. Ué, mas é lógico. Se eu já morri, você já morreu, somos companheiros. Isso. É, mas aí, veja bem que interessante que é. Muitos espíritos reclamam disso nas reuniões mediúnicas. Ah, eu cheguei perto dele, mal educado, não me cumprimentou, foi embora. E aí conversei com o outro, ele falou para mim que eu já morri. Que é isso? O cara tá doido. Então vejam, a continuação da vida é tão complicada porque você vai encontrar pessoas que te reconhecem, pessoas que conversam com você, pessoas que não te ouvem. Então é difícil, não é fácil. Não se preocupem que não vai ser fácil, tá?
Mas vai acontecer. E é melhor que a gente se prepare para isso. Mas o que vai acontecer também é o seguinte: normalmente, quando a gente morre, a gente deixa o corpo. E para onde nós vamos? Para onde a gente vai? Não vai para lugar nenhum. Você morreu, você está do lado do corpo. Ué, claro, não tem mágica. O que é a morte? Senão você se desligar do corpo e colocar um pezinho de lado. O corpo está ali. Se você tiver lucidez, você vai ver o corpo desencarnado. Vai olhar e falar assim: agora já era. Essa já foi. Por quê? Porque normalmente as pessoas dizem o seguinte: eu vou morrer e aí eu vou direto para nosso lar, ou eu vou para o umbral. Não vai para lugar nenhum. Quando a pessoa é atraída ou levada, imagina você então, que você desencarne. Vai desencarnar inconsciente. Eu espero que daí para mais. Mas imagine que a sua mãezinha querida vem e fala assim: essa é a minha filha do coração. Aí eu vou saber que eu morri. Por quê? Porque minha mãe já morreu. Você está desacordada. Você está desacordada. Aí ela vem e leva você para um hospital. Você acorda e vê sua mãe e fala assim: estou vendo coisa. O que será que está acontecendo comigo? Vai perguntar: onde é que você está? Eu estou no hospital, olha aqui, o que está acontecendo? Quem me trouxe? Não vai ter muita lucidez. Aí ela vai chegar, vai conversar com você, fala assim: minha filha, já foi, sua experiência já terminou, agora você já desencarnou, vamos continuar. É diferente. As pessoas acreditam que a morte faz assim, puf, tira do corpo e leva para um lugar qualquer. Não faz isso. A morte simplesmente é a diluição do campo que nos segura ao corpo. Aquilo então afrouxou, você está fora do corpo. Mas a mente cria o corpo espiritual exatamente igual. Há na internet um vídeo sobre a desencarnação do Dimas. Vai lá no YouTube e coloca desencarnação do Dimas. Vocês vão ver que preciosidade, que coisa bonita de ver como é a desencarnação. Mas o Dimas está do lado do corpo. Mesmo com a sua mãe chegando, ele está do lado do corpo. Então a morte não nos leva para lugar nenhum, a gente é que vai depois. E aí, se você quer saber para onde você vai depois de morto, Emmanuel tem uma dica infalível. Infalível. Querem saber? É só você dar-se conta de onde você vai quando está sozinho. Percebeu-se sozinho, sem nada, não tem o que fazer, não vai fazer nada. Para onde você vai? Para onde? Vai para o sofá? Vai morrer, vai para o sofá. Já sabe, hein? Morreu, exorciza o sofá, né? Tem gente que gosta de ir para onde? Vai para o boteco. Outro vai para a igreja, outro vai para o centro. Cada um vai para a cama? Vai para a cama. Vai ficar deitada na cama. Porque é o hábito. É um exagero que nós estamos dizendo, mas é o seguinte, é o hábito. O que você tem hábito de fazer, vai continuar realizando após a desencarnação. Porque a desencarnação não nos leva para o umbral, ou nos leva para uma colônia, ou nos leva para lugar nenhum. A desencarnação é um momento de desligamento do corpo, só isso. A gente fica em casa trabalhando. A maioria das pessoas, segundo André Luiz, permanece na casa. Pois é. A maioria permanece na casa. São principalmente os que têm menos cultura espírita, menos entendimento. Esses sim, e os com um pouco mais de entendimento. Tá bom, veja só. No Brasil,
Nós temos uma estatística do IBGE que diz o seguinte: a população espírita é de 2,88%. Ou seja, de cada 100 pessoas, 3 são espíritas. Desses 3 que se declaram espíritas, 1 ou 2 estudam. O resto já viu, gosta, tem simpatia e tal. Dos que estudam, como nós estamos vendo aqui, poucos se aprofundam. E aí conhecer o mundo espiritual é uma necessidade, porque é a única destinação que nós temos. Porque todos nós vamos desencarnar. Então significa que nem todo mundo vai ter consciência de onde estará. Por isso que é importante a gente entender o que acontece conosco, né? Então, se vocês lerem, e faço aqui a recomendação, leiam Cartas de uma Morta, vocês vão ver que ela mostra que a vida prossegue igual com diferenças. Igual com diferenças, naturalmente. Vocês já foram em cidades diferentes? Claro. Se você vai, por exemplo, a Gramado, né? Quem visita Gramado fica encantado. Uma cidade limpa, bonita, florida. Claro, ela vive do turismo. Aí vai numa cidade suja, feia, que mal cuidada. É a mesma coisa. É o governo, são as pessoas, cada um. E aí quem gosta de Gramado, eu vou morar em Gramado. Vai lá, vê o preço, compra a casa, se pode, se não pode. Quem não pode, continua na cidade. É assim que funciona. No mundo espiritual também é assim. Então, olha, constatei que os meus pulmões respiravam. E o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Isso é Maria João de Deus falando depois da morte. O nosso corpo vai ser tão igual, mas tão igual, que ao desencarnarmos nós teremos a aparência do desencarne. Exatamente igual. Por conta da imagem corporal que fazemos ao longo dos anos. Todo dia você não se vê no espelho? Você se forma. Você tem uma noção da sua altura, do seu peso, da pele que está enrugada ou não está. Então, tudo é exatamente igual. Não vai ter diferença. O coração vai pulsar, você vai sentir dor, vai ter tudo igual, né? Daí então ela fala que viu majestosos edifícios, né, que ela ainda tinha nutrição, comia, né, se bem que a comida era diferente, e que eles conseguiam regenerar a vitalidade no próprio oxigênio. Aliás, a nutrição nossa é feita não pela comida, mas pelo oxigênio que a gente respira. Se faltar oxigênio, não adianta você estar empanturrado. Você vai morrer. Então, o que nos faz sobreviver? O oxigênio. O oxigênio é o alimento da nossa célula. E é o que mata a célula cancerosa, né? Mas é o alimento da célula sadia. É ele quem promove a oxidação, transformando tudo em ATP. Então, lá também, o oxigênio era o regenerativo. Era aquilo que dava alegria. Alimentos análogos aos da terra. O que é alimento análogo? Semelhante. Cenoura era cenoura, né? Espinafre, abobrinha. Podia ter tudo igual. Ela não fala quais são, mas a gente pode imaginar. De repente, que é assim, quem morre numa casa, acidente, é a mesma coisa? Tudo igual, vai para o mundo espiritual do mesmo jeito. Só com os mais rápidos, os mais devagar. A morte violenta é isso. A consciência é mais difícil de você reabilitar. É só isso, a diferença é só essa. Mas é a desencarnação, você saiu do corpo de uma forma ou de outra. Mas vamos lá, nós vamos ter muita coisa ainda. Ó, a vegetação, ela fala uma coisa interessante, olha. A vegetação é extremamente interessante e bizarra em comparação com a da Terra. Imaginai um cravo, né? Florescendo com as suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazerdes uma ideia do que eu estou descrevendo.
Cada dia ela vinha e passava uma informação para o Chico. Eu tenho a impressão que o Chico deve ter ficado quase doido, não é? Porque imagina a situação. Aí eu me lembro daquelas luas de Pandora do Avatar, né, do filme. Você se lembra do filme Avatar? Coisa linda, aquele negócio suspenso no ar, não é? E ela explica lá que era o magnetismo que mantinha daquele modo. Um craveiro no ar com as raízes. Não é, sabe que não é? Esses dias eu fui comprar uma orquídea com minha mulher, tá a orquídea lá sem nada. Eu falei, mas como isso? Sem nada? Não tem lugar? Não. As raízes são aéreas. E ela dá flor mantendo a umidade do ambiente. Ela capta a umidade do ambiente, as raízes são aéreas. Quem duvidar tem lá na 15 com a 22. Raízes aéreas, eu falo, não é muito diferente daquilo que a Maria João de Deus colocou, não é? Bom, aí ela fala da semelhança e tudo mais, as construções existentes, as habitações de estilo gracioso, as construções, né, em grandes jardins, exatamente como o André Luiz colocou. Parecia que André Luiz estava descrevendo uma parte do mundo em que a Maria João de Deus havia vivido. Porque se a gente observar, isso aqui já é uma colocação do André Luiz. Ora, se nós somos seres gregários, gostamos de viver em grupos, nos aproximamos daqueles que nos afinam, temos pessoas que amamos e que gostamos de conviver juntos, é natural que a gente vai constituir uma família. Que essas famílias se reúnam, que a gente forme grupos, cidades, que forme nações. Nós vamos nos reunir com pessoas que falam o nosso idioma. Que você já imaginou você desencarnar e ir lá para o Peru? Aí, claro que vai. Mas é a mesma coisa. Imagine a senhora que seu filho mude para São Paulo. Aí ele diz, mãe, me visite em São Paulo. Tá bom, você vai para São Paulo, vai achar ele lá que jeito? Então, se não souber onde ele mora, não vai achar. Então, muitas pessoas também precisam das referências para encontrar aqueles que são da família. Agora, imagine que o seu bisavô já reencarnou. Você não vai encontrá-lo mais. Então, as famílias vão se sucedendo nesse processo de uma maneira tão natural que é simples a gente imaginar como é que vai acontecer conosco no mundo em que a gente vai viver, que é o mundo espiritual. Isso aqui é o que André Luiz colocava. Olha, dá para apagar aqui? Tem jeito? Ele dizia que quando chegou em nosso lar, via edifícios belíssimos em meio a extensos jardins. Quando a gente fala jardim, gente, não é mato. É um local bem cuidado, com plantas, com flores, com coisa bonita. E esse estúdio nos Estados Unidos fez essa representação de nosso lar. Então ele fala que ele via edifícios. E quando ele chegou no hospital, serviram a ele... Pode deixar apagar? Pode. Tem algum problema? Hã? Atrapalha. Beleza. Então vamos lá. Tá. É que depois ele troca, né? Muito bem. Ele diz que quando ele chegou ao hospital, e ele estava, vocês devem se lembrar que nós passamos da outra vez, estava esquálido, magro, comendo mato do chão, chupando água da poça úmida, do barro. E daí então, quando ele chega ao hospital, servem-lhe caldo reconfortante, água fresca. Ah, que deve ser uma coisa chique, né? Olha, o hospital, as camas, todas futuristas, ó, flutuando ali. Isso na representação, naturalmente, do filme, né? O que não deve ser muito diferente, porque aquilo que a gente é capaz de imaginar é capaz de ser construído, né?
Aí então o Lísias, né, aplicando o passe nele no hospital, dando-lhe água. Então tem um hospital no mundo espiritual. Pensou hospital? Hospital. Na nossa região, posso garantir para vocês que sobre Barretos existe um grande hospital que é considerado um hospital regional pela informação dos espíritos, que trata de drogados, de pessoas viciadas em sexo e bebida. Olha só. É uma especialização hospitalar. Trata desses 3 elementos. Bom, se tem hospital, tem gente morando, tem cidade, não é? As pessoas se organizam em famílias. Então vai haver uma vida social. E há também uma gradação. Daqui a pouquinho nós vamos falar como é que isso acontece em nosso lar. Uma estrutura urbana. Ele dizia que havia ruas muito largas, praças, parques. Ou seja, uma estrutura igual a de uma cidade nossa aqui. Qual que é a diferença? Tem diferença? Não. Imaginem que a gente se reúna. Todos nós aqui morremos. Nós vamos nos reunir. Como é que a gente vai viver? Ao léu? Hã? Não, a primeira coisa que eu quero é uma certa intimidade, não é? Eu quero estar com as pessoas que eu amo, mas eu quero ter privacidade. O que eu faço? Uma casa. Mas cada um vai pensar em fazer isso? Então vamos fazer juntos. Não muda, gente. As pessoas continuam as mesmas. E daí então nós vamos construir vilas, cidades. As cidades podem ser organizadas, como é nosso lar, ou podem ser também desorganizadas, como André Luiz observa no livro Libertação, quando ele visita a cidade do qual Gregório era o líder. E era uma cidade completamente diferente daquilo que nosso lar tinha. Tem abastecimento de água. Serviço de água e esgoto, tem SAI. No mundo espiritual tem SAI. E ele, André Luiz, coloca que havia um grande edifício destinado ao tratamento de água do Rio Azul. Eles retiravam a água do Rio Azul, tratavam essa água, e ao final do tratamento existia uma câmara onde certos ministros de uma hierarquia muito elevada iam lá para magnetizar a água que era distribuída na cidade. Chique, já pensou, nós não temos isso aqui, né? Malemar tem uma cloração na água, uma filtração e tudo mais, né? Não, mas eu estou dizendo Malemar porque, sabe por quê? Eu trabalhei fazendo o plano de saneamento de Santana, no Amapá. É uma cidade do tamanho de Barretos, no Amapá. Sabe quantos % de tratamento de esgoto eles têm? Quantos % da cidade tinha esgoto tratado? 1%. 1%. Entendeu? Então, quando eu digo que aqui é mais ou menos isso, nós temos 50% da população brasileira que não tem tratamento de esgoto. Parece uma coisa absurda, não é? Mas é a nossa realidade. Então a água passava por isso, por essa magnetização, aí todo o processo de tratamento de água, capta, filtra, clora, distribui para as casas, né? O tratamento de esgoto. Aí André Luiz coloca lá, em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue com o seu curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Ou seja, os rios lá desaguam em mares no mundo espiritual. Sou eu que estou dizendo, não.
Está escrito aqui, ó, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis. Então, tratamento de esgoto. Mas a estrutura de nosso lar, que foi vista pela Corina Novellino e descrita por ela, também é assim, ó. Aqui tem a governadoria, que é a praça central. Em seguida, havia os ministérios. Ao longo desses ministérios, prédios que abrigavam, que eram habitação dos trabalhadores no ministério, e aqueles que não faziam nada viviam na periferia de nosso lar. Aqueles que simplesmente estavam lá para serem tratados, aqueles que não queriam compromisso com o trabalho, eram acolhidos, mas viviam na periferia. Do mesmo modo que acontece conosco. Resumindo, quem acha que vai morrer e descansar está enganado. Mas completamente. O descanso é para os preguiçosos. Quem quiser tem que trabalhar. E será um prazer trabalhar, não tenham dúvida. Pode acender ele. Vejam, olha, a estrutura urbana tinha edifícios, tinha um planejamento urbano muito interessante, porque ela é dividida, a cidade é circular, as muralhas de nosso lar são circulares, né? Então tinha todo um trabalho de planejamento das áreas da governadoria, dos ministérios e dos habitantes. Quantos habitantes vocês acham que nosso lar tinha em 1939? 1 milhão de habitantes. Não sei, não vi a estatística do IBGE de nosso lar. Olha, lá tinha tecnologia, ônibus, Airbus, Airbus, né? Tomava o Airbus, tinha uns fios que ligavam lá, tipo um magnetismo invisível, e ele viajou 40 minutos em nosso lar. 40 minutos. Aí, olha só o que ele dizia, ó. A velocidade era tanta que o aeróbus viajava que não me permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Velocidade altíssima. Então, vejam, para a gente considerar o tamanho do nosso lar, os trens no Brasil, no mundo, olha, não no Brasil, os trens no mundo chegam a velocidades, confundi aqui, chegam a velocidade de 450, 500 km por hora, os chamados trem-bala. Imagine viajar 40 minutos num trem-bala. Quantos quilômetros tem? Então, para a gente ter uma ideia do tamanho de nosso lar, da Ilha do Governador até a Ilha de Sepetiba tem 70 quilômetros. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade com alguns milhões de habitantes. Não deve ter os 18 milhões lá, mas tem, né, bastante. Lá tem animais. André Luiz narra que quando viu a expedição vindo do umbral, existiam mastins, que eram cachorros parecidos com lobos, né? Animais, as aves do paraíso que eram levadas lá para comerem as substâncias dos pensamentos das pessoas no umbral. Uma vida social, porque ele foi lá na casa do Lísias e o pessoal serviu um caldo de frutas, depois tocaram piano, ficaram conversando, olhando a lua. Que coisa boa! Muda alguma coisa da nossa existência aqui? Nada, absolutamente nada. Uma administração que realmente administra, né? Com vários ministérios aí, mas também algumas coisas difíceis, como a entrada daquelas pessoas que vêm no umbral, que fazem pelo subsolo de nosso lar, nas câmaras de retificação. A interpenetração de planos, e agora a pérola, né, a joia da coroa. Neste livro aqui, André Luiz narra, num capítulo chamado Fogo Purificador, que ele
estava a serviço numa colônia chamada Colônia Fabiano de Cristo, que estava situada entre Nosso Lar e a Terra. Ou seja, significa que as cidades e os lugares que são estabelecidos no mundo espiritual são tridimensionais. Aqui na Terra nós temos cidades que são bidimensionais, elas estão ao longo da superfície da Terra. Quando a gente sai do plano físico, estas cidades podem estar situadas tridimensionalmente, porque elas situam-se segundo certas características de magnetismo. Essa colônia estava situada entre Nosso Lar e a superfície da Terra, numa situação bastante difícil no umbral. E, de repente, eles fazem uma ação de limpeza no mundo espiritual chamada de fogo purificador. Eu não vou contar tudo, porque vocês vão ficar tão curiosos, vocês vão ler o livro. Obreiros de Vida Eterna, capítulo Fogo Purificador. Quando chega esse tal de fogo purificador, André Luiz fica preocupado, porque ele vê o céu riscar um relâmpago, um trovão terrível, e o umbral pega fogo. E é fogo, mas é fogo enorme, grande, e o fogo vem em direção à colônia. Ele falou, vai queimar tudo, vai acabar com tudo. Hã? Pois é, o que nós vamos fazer, né? E daí então a Zenóbia, que era a coordenadora da colônia, falou assim, vai lá e liga os motores. Eu falei, o quê? Vá lá e liguem os motores, designem as pessoas responsáveis pelos motores. Eles ligam os motores e a colônia ergue-se do chão e viaja 1 hora na vertical. E depois horas na horizontal. Aí fica complicado de acreditar, né? Não é assim? É. Olha lá, ó. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Enterprise. Lembra de Jornada nas Estrelas? A mesma coisa, uma colônia enorme viajando no mundo espiritual. Olha, tudo isso nós vamos encontrar e muito mais. Muito mais do que isso, coisas completamente diferentes. Mas nós vamos ter as experiências que são pessoais, porque nós vamos para lugares diferentes. Só no Brasil são 5.557 municípios. Imaginou se cada um tiver uma correspondente colônia espiritual, uma cidade correspondente no mundo espiritual? Então imaginem vocês que nós teremos uma visão completamente diferente da vida após a morte. Quando André Luiz escreveu Nosso Lar, que tinha tudo aquilo, o Chico mandou os originais para a FEB. A FEB começou a ler os livros e falou assim, o Chico está obsidiado. Sério? Não estou brincando não, isso aconteceu. O Chico está sob a ação das trevas. Mas mesmo assim, cortaram um monte de coisas do livro e mediante a ação do Chico na FEB, eles publicaram o livro. Quando publicaram o livro, a reação foi exatamente igual àquela que Kardec recebeu com relação às críticas na vida do planeta Júpiter. Chico recebeu centenas de cartas com ofensas, com injúrias, dizendo que ele estava obsidiado, que ele deveria largar a mão dessa bobagem.
Chico, naturalmente, sendo uma pessoa muito sensível, ficou extremamente abalada. Guardou as cartas. Um belo dia, André Luiz retorna e fala assim, e aí, vamos escrever? Ele fala assim, de jeito nenhum. Mas não vou mesmo. André falou, mas por que, Chico? Eu? Você está doido? Olha ali naquela gaveta, aquele monte de carta, achando que eu estou obsidiado. As pessoas me veem na rua, me chamam de louco. Eu não sei se é desse jeito, né? O senhor está dizendo, mas eu não sei. Aí o André Luiz falou assim, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma visita ao nosso lar. Pode ser? Marcaram o dia e o André Luiz veio para receber o Chico. Colocou o Chico no estado de transe, de dormência mesmo. E o Chico começa a narrar, isso contado pelo Divaldo. O Chico começa a narrar a viagem. Ele achou que o André Luiz fosse abraçá-lo e eles fossem direto para o mundo espiritual. A sua surpresa foi enorme quando ele saiu na porta da casa da irmã e viu o Aeróbus. Ele olhou aquilo e o André Luiz falou, vamos, né? Eles entraram no Aeróbus e ele falou assim, bom, agora então ele vai de uma vez. Diz que não. Diz que o Aeróbus começou a fazer voltas ao redor da Terra, antecipando a descoberta da rota da saída dos foguetes. Chegaram ao nosso lar. E Chico então viu tudo o que André Luiz havia comentado. O Parque das Águas, as praças, a governadoria, viu tudo, tudo. Teve um passeio exuberante e tal. E aí, quando ele viu o Ministério da União Divina, com aquele brilho, com aquela coisa linda, ele falou assim, eu gostaria de ir lá. O André falou, lá você não vai. Eu falei, mas por quê? Porque se você passar aquela barreira magnética, você desencarna na Terra. Então, é necessário que a gente retorne. Retornaram. André Luiz perguntou para o Chico, e aí? Eu disse, meu amigo, você pode escrever qualquer coisa. Daqui para frente você pode escrever qualquer coisa, que eu estou convencido de que o mundo espiritual é dessa maneira. O que significa que Chico recebeu tudo o que a mãe contou com uma certa reserva. Mas que depois, com o nosso lar, e essa visita que fez, a sua visão do mundo espiritual se modificou. Então, eu tenho certeza que todos nós hoje aqui estamos como o Chico. A gente escuta. A gente escuta. Mas será? Será que é assim? Não é? Vamos ver o que André Luiz diz. Quando ele percebeu que a colônia se moveu e que eles alcançaram um lugar seguro, André Luiz diz o seguinte, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Bacana, não é? Fica um convite para que a gente comece a perceber o que nos espera depois da morte. Como é morrer, o que nós vamos encontrar e quem nós vamos encontrar. Porque este preparo nada mais é do que a compra antecipada de um bilhete com destino certo, né? E aí, fazendo os testes, depois realmente de tocar a cortina, de dar um pulinho, se a gente souber que morreu, né? Então, é melhor que a gente saiba para onde vai, não é? E isso
Somente a nossa consciência é que vai determinar. Daí o fato de que André Luiz recomenda vivermos no mundo sem sermos do mundo. Muito obrigado, até uma próxima vez.